Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Tênis Brasil. O tênis brasileiro teve pouco menos de 40 jogadores de simples entre os 100 melhores do mundo. Infelizmente, poucos deles continuaram no tênis transmitindo a sua experiência. Um deles está aqui ao meu lado, Thiago Alves, que depois de encerrar a carreira continuou nas quadras, montou seu centro de treinamento em Rio Preto e agora está com planos muito interessantes para entrar aqui na capital paulista. A gente conta depois. Primeiro quero aqui agradecer a presença de Thiago Alves no nosso podcast. Eu que te agradeço, Zé. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, contar um pouco desses novos projetos. Enfim, vamos trocar essa ideia. Tiago, antes de tudo, acho que é legal para o pessoal lá em casa, né? Você parou de jogar faz o quê, 10 anos? Um pouquinho mais, 2013, a última. 2013 caramba, foi minha última temporada. Pois é, então lembrar um pouquinho lá em casa, tua carreira, que você teve grandes resultados, você teve uma carreira longa, né? Você traçou todos aqueles degraus necessários do tênis brasileiro, juvenil, transição, foi para o tênis profissional, se deu muito bem, chegou à equipe de Copa Davis. Dá um resumão para a gente lembrar a tua grande passagem pelo tênis profissional. Pois é, foram muitos anos, né, no circuito, como você bem mencionou aí, acabei vivenciando todas as etapas, né, lesões, enfim, coisa que aconteceu, altos e baixos, tive uma carreira promissora desde o juvenil, né, com 16 anos ganhei o Banana Ball, depois no meu primeiro ano já de júnior ali com 17 anos, né, fui número 7 do mundo, do ranking TF. No meu primeiro ano já como profissional, com 19, acabei o ano 250, 270 da ATP, então tive um início bem assim, bem rápido, né? Já me coloquei nos challengers, saí muito rápido do ambiente de futures, né? Que é um ambiente um pouco perigoso, né? De ficar muito tempo. Exato. É um ambiente que não deve, né? Que o tenista deve tentar passar o mais rápido possível. E então já entrei rápido para esse ambiente e tive uma lesão grave logo depois, que foi uma primeira cirurgia no ombro, e aí foi onde que eu, né, tive que depois voltar a escalar isso tudo de novo, que eu fiquei quase um ano parado, fiquei só com um ponto na ATP, isso eu estava com 20 anos ali, 19, 20 anos, e aí tive que escalar tudo de novo. Em 2006 ou 2005, se não me engano, foi minha primeira vez como top 100, primeira vez que eu entrei top 100. Tive outra lesão logo depois, acabei caindo muito novamente. Depois, em 2008, tive aquele jogo contra o Federer, né, que foi um momento histórico da minha carreira. Segunda rodada do US Open, fiz um jogo contra ele. 2009 foi onde atingi meu melhor ranking, 88 do mundo, foi meu melhor ranking, número 1 do Brasil. Fiquei número 1 no Brasil por bastante tempo, em algumas vezes, né, por algumas vezes. Enfim, aí em 2013 tomei a decisão de realmente parar, né? Tive alguns problemas em relação à viagem, não queria estar viajando muito, estava muito tempo fora e perdi um pouco ali a ambição de ter algum resultado. Isso também, né, já tinha também, não era algo que falava muito ali comigo, né? Eu quero conseguir, quero continuar, quero voltar a jogar um Grand Slam, quero voltar a estar entre os 100. Na época que eu tomei essa decisão, estava ali 150, 160. Mas enfim, foi uma decisão que eu nunca me arrependi. Isso é uma coisa muito, muito legal, porque até hoje eu nunca acordei e falei, nossa, eu deveria ter seguido. Então, sou muito, muito grato à minha carreira, muito grato ao tênis, tudo que o tênis, né, que essa carreira como profissional me proporcionou. Sou um garoto vindo do interior que nunca tinha tido um tenista profissional, né? Sonhamos isso, eu, meu pai, minha família, sonhamos isso, que é um sonho familiar também, e conseguimos chegar no mais alto nível de tênis, né? Então, um rio-pretense que nunca tinha tido nenhum tipo de experiência, chegar a jogar os maiores torneios do mundo. Então, foi muito legal. Você falou uma coisa bem interessante, porque o pessoal às vezes só enxerga o tenista na quadra, na competição, né, o esforço que ele tem ali de jogar 2 horas ali em quadra, só que ele esquece tudo que você faz fora da quadra, ou do começo de dia,
teu treinamento, né? Todo o esforço que o tenista despende ao longo de uma carreira inteira de treinamento, preparo físico, alimentação super controlada. É uma vida bem difícil, né, Thiago? Tem que estar muita vontade para seguir essa carreira. Né? Sem dúvida. E isso ainda não é o mais difícil. O mais difícil realmente são as viagens, sim, a solidão. É isso, né? Tá toda semana montando mala, organizando, fazendo organização. É muito complicado essa parte, né? Porque o tenista, ele começa um torneio numa segunda-feira, ele não sabe até quando que vai o torneio. Exato. Ele não sabe se o torneio para ele acaba na quarta, na quinta, na sexta. Então, organizar essa questão, se ele vai chegar até o domingo. Então, essa questão de organização também gasta muita energia, né? De você ter que organizar, ter que fazer essa logística. E querendo ou não, isso fica muito, né, pro atleta também, né? O atleta tem que tomar, né? E eu joguei numa época que a gente não tinha tanta facilidade quanto é hoje, né? Sem dúvida. Hoje você mudar uma passagem é tudo mais fácil, para você ter uma conversa é mais fácil. Na época que eu jogava isso era mais difícil, mas enfim. Então essa parte da logística também do atleta é muito complicada e a solidão, né? Tá em hotel toda semana, né? Então não é só treinar e não é só jogar. Essa é a parte mais fácil. Tá na quadra, treinar e jogar mais fácil. Agora dormir cedo, realmente ter essa rotina, se alimentar bem, abrir mão de prazeres da vida para um garoto de 20 anos, 21 anos, não é fácil, não. Né? E muitas vezes famoso, já começa a ter um pouco de fama, né? Aparece atleta e você tomar, né? Então, eu hoje, né, como treinador, eu tenho essa consciência, mas quando você é atleta é muito mais difícil. Às vezes você fecha um bom patrocínio que vai te deixar tranquilo, em compensação você tem um monte de obrigação grudada nele, né? Sem dúvida. Vem uma cobrança do outro lado, né? Sem dúvida. E essa parte de patrocínio é muito difícil também, porque se você também não tem, é realmente também uma questão também que dificulta demais, né, essa transição do juvenil para o profissional, né? Porque os gastos são muito elevados, né? Então né, até você realmente chegar num patamar onde você equilibra isso é bem difícil. Você acha que tudo isso explica um pouco essa questão mental do tenista hoje, que está tanta gente reclamando, tanta gente pedindo socorro nessa parte mental e emocional? Sem dúvida, eu acho que hoje a informação, o excesso, né, de informação também acho que atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco essa questão. A gente tem muito mais acesso, né? Muitas vezes na nossa época, na minha época, né, vários momentos eu achava, nossa, eu estou em depressão, estou isso, estou aquilo, né? Porque a gente se sente solitário, é muito solitário, claro. Né? Só que hoje é muito mais diagnosticado, né? Hoje as pessoas, né, têm muito mais, né, essa questão, mas a questão mental, ela é fundamental, ela é o principal, ela é o que realmente é o pilar que é mais sensível de toda essa questão de se jogar tênis profissional, de ser profissional, né? Então isso realmente tem que tomar muito cuidado e cada vez mais hoje está mais escancarado, né? Hoje você tem mais, todo mundo já sabe mais do outro, né? Quando eu estava mal, quando eu não estava bem, eu me isolava, era muito mais fácil se isolar, era muito mais fácil hoje não, as pessoas não têm muito esse direito de se isolar tanto, né? É muito mais público, é muito mais tem muito mais acesso ao atleta, né? Instagram, enfim, as redes sociais, as pessoas têm muito mais acesso ao atleta. Então essa parte mental, ela precisa ser mais cuidada hoje, ela tem que ser mais, né? Tem que ter um carinho maior em relação a isso. Por outro lado, a exposição excessiva também dá seu problema, né? Nós temos vários casos recentes aí de jogadores que se sentiram expostos, exageradamente expostos, né? Quer dizer, existem os dois lados da moeda e sempre na pressão em cima do tenista. Sem dúvida, mas é que eu sempre falo também o que eu sentia e que eu falo para os meus atletas, né? Quando a gente quer ser um atleta realmente de performance, que a gente quer se destacar, tem que saber lidar com essa pressão, porque ela vai existir. Né, quanto mais você se destaca, mais pressão você vai ser submetido. Então você precisa aprender a lidar com isso também, né? Então não quer ter essa pressão, também não queira ter tanto destaque, né? Mas enfim, então é algo que tem que aprender, tem que evoluir também. Como você tem que evoluir direita, esquerda, saque para chegar no alto nível, você também tem que aprender a evoluir essa parte de tolerar e aceitar um pouco também dessa questão também. Você sabe que uma vez eu entrevistei o Alan Prost, ele falou para mim o seguinte: você quer ganhar 10 milhões de dólares e ainda tem individualidade?
É uma coisa para se pensar, né? Exatamente. Thiago, me fala um pouquinho, em termos de transição da tua época para hoje, mudou muito a questão da transição do juvenil para o profissional? Está mais difícil, está mais fácil, tem mais conhecimento do que fazer? Como é que você sente essa questão, que é sempre grave para o tênis brasileiro? Essa questão é onde o tenista brasileiro se perde um pouco, né? A gente sempre tem bons, né, em relação, né, nosso maior... O país que a gente mais se compara é com a Argentina, né? Nossa comparação. Então, Brasil e Argentina sempre tá brigando por boas colocações no ranking mundial, né? ITF. Brasil sempre tem, mas depois no profissional eles, né? Como agora eles têm ali 10, 11 jogadores entre os 100 melhores do mundo e a gente está com um só, né? No momento. A gente sabe que tem outros jogadores que podem também tem nível para estar ali, mas enfim. O que eu sinto assim, né, o que mudou bastante hoje, eu não diria que está mais fácil. Hoje o acesso está mais fácil, mas também a competitividade está maior. Hoje são mais atletas jogando, tem muito mais gente jogando tênis, mas ao mesmo tempo a ITF hoje vem fazendo um trabalho também, né, de transição. Né, o jogador que acaba entre os melhores do mundo tem direito a alguns wildcard de challengers, né, de torneios ITF, de futures. Na nossa época isso não existia, aquela questão, né, aquela luta que nós tínhamos por ganhar o primeiro ponto, né, para poder viajar, para não ir à toa para um torneio, né. Eu, graças a Deus, meu primeiro ponto foi muito rápido, né. Com 16 anos eu já fiz o primeiro ponto, então eu não passei muito por esse tipo de problema. Eu não me lembro de eu ter ido até algum torneio e não ter jogado. Lembro sim, Indian Wells um ano eu fui e não joguei. Indian Wells eu cheguei um ano, eu estava um pouco fora do quali, eu cheguei aí e acabei não entrando. Mas enfim, então na nossa época essa questão da transição era mais difícil, até você realmente conquistar os primeiros pontos. Hoje está mais fácil, mas ao mesmo tempo é mais competitivo, né? Então isso para mim acho que é a única diferença, mas o circuito... O que eu vejo hoje é que o circuito está muito profissional, né? Até agora mesmo eu fiquei alguns anos sem viajar para o circuito, né? Porque depois da pandemia eu não tinha viajado, agora eu viajei 3 Challengers com o Matheus Alves e eu vi realmente o tanto que o circuito tá evoluindo nessa questão do profissionalismo. Todo mundo hoje trabalhando muito, muito profissional, fazendo as coisas, as rotinas que são necessárias. Na nossa época não tinha tanto isso, né? Era menos informação, né? Era mais... Né, a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje todo mundo, né? Hoje você pega treinos aí na internet em um segundo, né? Você consegue um treino, né? Então hoje está muito mais, o acesso à informação é muito mais fácil, mas está mais competitivo, como eu falei. O calendário me parece maior também do que era na tua época. Muito mais torneios. Muito mais ITF. A ITF investiu muito nesses torneios menores de base, né? Que servem muito. Sim. E o Brasil, inclusive, está com um bom calendário atualmente. Vai ter agora um calendário muito bom no segundo semestre para as meninas, né? E eu acho que isso também diferencia da sua fase, né? Sim. Os torneios tem muito mais torneios. Acaba ficando mais fácil de você jogar. Só que ao mesmo tempo fica mais difícil de você subir. Verdade. Porque quanto mais torneio, mais pontos para ser disputado, para ser distribuídos, então também fica mais difícil de subir. Então não tá fácil, né? Tá fácil entrar no ranking, mas tá mais difícil subir no ranking. Verdade. Porque também a carreira do atleta ficou maior, né? Ficou mais longeva, né? Sem Hoje dúvida. Um atleta na época que eu comecei a jogar tênis, todo mundo falava, nossa, 30 anos você vai parar. Veterano. Já era veterano. Hoje a gente vê que aí, né, no circuito, quantos jogadores acima dos 30 entre os 100 melhores do mundo. Então, ou seja, para entrar um tem que sair outro. Quanto mais tempo esse ficar, mais tempo o outro demora para subir. Então, tá mais difícil de subir. Então, entrar no ranking tá mais fácil, mas subir tá mais difícil. Sem dúvida alguma. Thiago, falando um pouquinho agora do teu lado de treinador, você, depois que você parou de jogar, você montou seu treinamento lá em Rio Preto, muito sucesso com muita gente. A gente sabe que o interior sempre foi um grande centro para revelar tenistas, né? Quanto jogador bom teve no interior de São Paulo, surgiu por aí. Você iniciou seu trabalho lá, me conta um pouquinho como é que foi tem sido a sua experiência, porque você continua lá firme e forte, né? Sim, parei de jogar, fiquei alguns anos, fiquei 1 ano e meio, 2 anos sem trabalhar diretamente com tênis, mas logo depois a competição me chamou de volta. É difícil para eu conseguir ficar sem essa questão da competição. Enfim, aí
montamos a Alves Oliveira e o Edivaldo, que foi meu grande treinador, né? O Edivaldo tem um papel muito fundamental na minha carreira. Eu comecei minha carreira profissional com ele e terminei com ele. E depois a gente se uniu em Rio Preto e fundou a Alves Oliveira Tênis, que é hoje o que a gente tem lá em Rio Preto, no Harmonia Tênis Clube. E já são muitos anos, né, da Alves Oliveira, são em torno aí de 10 anos que a gente tá trabalhando principalmente com infantos juvenis. Mas dentro disso eu trabalhei, né, dentro da minha carreira como treinador, o Matheus Alves foi o primeiro garoto que a gente fez a transição para o profissional. E depois trabalhei também bastante com o Nathan Rodrigues, que também é um garoto que está jogando aí agora profissional. E tive uma experiência de trabalhar no final da carreira do Tomás Bellucci. Eu fui treinador do Tomás por um período. Foi muito legal, né? O Tomás, treinei com ele, gente desde garoto, e aí de repente no final da carreira eu tive a oportunidade de ser treinador dele. Então a gente vem fazendo um trabalho há muito tempo, um trabalho muito bem feito. Esse ano mesmo no Banana Ball a gente fez final dos 10 anos, 10 anos femininos nós fomos campeões, e nos 12 anos masculinos fizemos a final. Então, né, estamos sempre revelando a tenistas. O Vitor Hugo Pagotto, um outro garoto que trabalhou com a gente, que também está jogando no circuito, está entrando aí também nesse processo de transição. Então a gente vem fazendo esse trabalho lá no interior muito sólido, né, há bastante anos. E, enfim, a gente tá muito firme e contente com os resultados da Alves Oliveira, né, ao longo desses anos todos. Trabalhar a base, como você tem fazendo, quais são os segredos para trabalhar bem a base, Thiago? Acho que é isso, é a seriedade no processo, criar um ambiente bem competitivo, criar um ambiente saudável para essa garotada, né, para eles estarem se desenvolvendo. Obviamente, conhecer o circuito, né, o caminho, né, de guiar, de escolher os torneios certos, de fazer um bom planejamento, boas escolhas, né, tá estimulando, né, porque o adolescente, a criança, ela precisa ser estimulada, então a gente precisa ter bons estímulos. E é isso, então é essa questão realmente de ter um ambiente competitivo, de ter um ambiente saudável, né, de forçar, de estar sempre, né, buscando ao máximo, né, buscando essa questão da performance aí com os atletas. Você agora está aí com um projeto bem elaborado para entrar na cidade de São Paulo também, com um centro de treinamento, com um trabalho específico, com a tua experiência, que é extremamente importante. Conta para a gente todo o projeto aqui para a cidade de São Paulo. Pois é, a gente está trazendo agora para São Paulo um novo espaço, né, a Next Level. Estamos começando aqui, até a inauguração vai ser agora dia 9 de maio, que a gente realmente vai inaugurar. Eu já estou em São Paulo fazendo algumas experiências aqui no nosso ambiente de trabalho, e sem dúvida nenhuma vamos focar bastante nisso, né? Bastante na competição. A Next Level vem realmente para subir o nível do tênis de São Paulo, desde realmente de crianças até a competição, né? Até o alto nível mesmo, alto rendimento, e trabalhando muito também sempre dentro dessa questão da performance, né? Desde o social até o competitivo, né? Então a gente vai trabalhar muito em cima de performance. Eu gosto de performance é o que sempre, minha vida inteira foi sempre pautada por isso, por alto rendimento, por realmente buscar o melhor. Então a Next Level vem com essa ideia e com esse formato aqui para São Paulo. Alguma vai ser sucesso, Thiago. Essa é uma curiosidade minha. Você, durante um período, né, você acabou se desvinculando do tênis, quer dizer, você não continua, né? E você foi para um esporte completamente diferente, também solitário, o triatlo. Conta para mim um pouco dessas experiências, tá? Bom, como eu falei agora, né, a performance sempre foi algo que ditou a minha vida, e depois de alguns anos tive um problema familiar, cheguei a estar um pouquinho acima do peso e comecei a correr um pouco para emagrecer, né? Eu já corria na época que eu jogava um pouco, né, obviamente, mas comecei a correr com o intuito de realmente perder alguns quilos. E dentro disso eu já me coloquei um objetivo, né, que foi fazer uma maratona. Dentro do processo da maratona, eu comecei a sentir mais falta de treinar, de me desafiar, de realmente... Comecei a pedalar e a nadar, e o triatlon surgiu. Você já começou na maratona, você não fez coisa fácil, eu nunca tinha feito uma prova de corrida. E aí
Falei, a primeira, vamos lá, já vamos começar a fazer uma planilha para uma maratona. Correr só 42 quilômetros. E aí, exatamente, e foi muito bom, foi muito legal, é uma experiência, né? Para mim foi algo que, assim, que me ajudou muito, né? Eu já venho fazendo desde 2018 que eu comecei realmente a correr, a treinar com isso. Me ajuda muito, me acalma um pouco para dentro da quadra eu não estar tão acelerado, não gastar tudo com a molecada e assustá-los. Você conheceu bem a minha energia, né? É um pouco mais... Pois é. É um pouco acima, mas enfim, me ajuda a me centrar, me ajuda a me organizar, né? Me faz bem como pessoa. Então minha vida hoje é muito regrada e sou grato também ao triatlon, né? Fiz algumas provas, já fiz Ironman, já fiz o Full, né? Que é um pouquinho acima do normal, né? 3.800 de natação, 180 de pedal e 42 de corrida. Enfim, fiz alguns outros meios Iron, né? Que a gente chama, mas é algo que me ajuda, né? Me ajuda no meu dia a dia, me mantém saudável, me mantém num bom nível de tênis também, porque minha parte física segue muito boa. Então, quando eu preciso entrar, quando eu preciso puxar um garoto, um atleta, um aluno, realmente ainda eu consigo jogar em um bom nível de tênis. E você tem metas com sim. também, né? Então, com o triatlo eu fiz uma meta, né, que eu gostaria de classificar para um mundial, né, pelo menos do Ironman, né, que você tem que ir bem em uma prova, tem que estar acabar entre os melhores na categoria para conseguir ir para o mundial. Então essa é uma meta, né. Como eu falei, a performance tem que existir. Não posso ir lá e só fazer uma prova por fazer. Eu gosto de performance, então realmente eu gosto de objetivo, de colocar metas. Então isso, né, no triatlon eu acabei colocando uma meta. Agora em São Paulo, obviamente, vai ser um pouco mais difícil, né? Começando um projeto novo, minha rotina vai mudar um pouquinho, mas depois que tiver tudo adequado, tudo organizado, com certeza eu vou me puxar de novo. E já está vindo o herdeiro e o novo tenista também. Pois né? Essa outra questão, né? Por enquanto, essa minha vinda para São Paulo ainda vai ficar um pouco ainda em Rio Preto e aqui, porque meu filho vai nascer aí mês que vem, então eu tenho que esperar um pouquinho ainda para estar me mudando 100% para São Paulo. Pô, que legal, parabéns, Thiago. Obrigado. Tomara que o tênis ganhe mais um grande jogador, né? Se Deus Você quiser. sabe que poucos filhos de tenistas do grande nível conseguiu carreira, né? No Brasil, isso é uma coisa excepcional. Hoje o Pedro Champagos talvez seja um dos raros, dos grandes jogadores que estão na ponta, né? O Mata teve filho, mas não seguiu. O Jaime teve filho e não seguiu. Vários deles. O Jaime agora tá jogando bem no pickleball, né? No pickleball, né? Tá entre os melhores do mundo, se não me engano, no pickleball. Tá super bem. Tá super bem. Realmente, não é tão fácil, né? Porque o início da carreira do tenista, a família é muito importante no processo, né? Abrir mão dos finais de semana, de estar viajando. Então, a gente que já fez isso tudo lá atrás, não é tão fácil, né, fazer, né? Agora, hoje, o Ricardo Melo vem fazendo com os dois filhos dele, os dois filhos do Ricardo vem jogando, o Ricardo vem viajando, Julinho Silva também, leva bastante também o filho para viajar, enfim. Então, vamos ver como é que vai ser essa experiência com o meu filho. Mas, sem dúvida nenhuma, vai jogar tênis. O tênis, sem dúvida, é o esporte, né, como um complemento educacional, para mim, é o esporte mais completo que existe. Meu filho vai jogar tênis, isso é um fato, ele vai competir, eu quero que ele aprenda a competir, que ele aprenda a jogar realmente. Então, agora, daí para frente, né, o tênis como uma educação, para mim, é para 99% dos adolescentes. O tênis, para ser profissional, aí já são para poucos, aí precisa de talento, aí entra mil outras coisas. Sim. Mas como educação, o esporte é uma plataforma extremamente importante para o desenvolvimento do indivíduo. Né? Sem dúvida. O tênis socializa, o tênis impõe disciplina, né? Um monte de regras, né? Se obedecer regras é muito importante no tênis. O fair play, né? Saber ganhar. Fair play. Um esporte que não tem juiz, que você canta a bola, né? Então são coisas muito importantes no tênis, né? Não tem a questão de ter um árbitro, de ter um juiz, de ter alguém que, né, no tênis social, né, principalmente quando os garotos quando começam a jogar, a questão, né, de não ter ninguém para você culpar numa derrota, você tem que saber lidar, você tem que perder e lá dar a mão pro teu adversário, tudo isso faz parte, né? Tudo isso ajuda no desenvolvimento do caráter, né? Então, o tênis acaba ficando lições para a vida. Exato. Né? O tênis é uma que eu indicaria para
para todos, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu indicaria para todas as famílias de colocarem seus filhos no esporte, né? Principalmente no tênis. Você que viaja bastante pelo Brasil, tem milhões de contatos com todo o pessoal do tênis, acho que nós vivemos um grande momento, né, Thiago? Um momento de que, talvez diferente, que você também viveu lá atrás, naquela ascensão do Guga, que teve aquele boom que não teve, nós não tínhamos estrutura naquele momento para sustentar o que o Guga trouxe, né? Sim. Hoje a coisa está um pouco diferente, graças a Deus, Fonseca, Piedade, Luiz Stefani, vários jogadores de ponta, grandes ídolos do tênis nacional. Me parece que nós estamos mais bem preparados para isso. Eu acho que hoje o tênis vive a melhor fase, né? Ele está começando a melhor fase, na verdade, não vive. Está começando a melhor fase do tênis brasileiro. E agora vai depender de como a gente vai, de que por caminho que a gente vai seguir isso, né? Como a gente vai aproveitar isso, né? Então acho que agora é a hora da gente, né, de cada um na sua área, fazer esse esforço para realmente colocar o tênis, né, no lugar, no patamar que a gente pode chegar. O Brasil é um país que a gente pode desenvolver cada vez mais essa questão. Você citou alguns nomes, né? A gente tem no juvenil grandes atletas vindo, já tem aí a questão do João, da Bia, né, que já são consagrados, já estão aí consagrados. O João, né, não tem como não falar que não é consagrado, né? Um garoto começou aí com 20 anos de idade, já está ali no meio, e a gente sabe que isso vai ser por muito tempo. Enfim, então é hora de aproveitar as mídias, né, muito mais abertas ao esporte. Sem dúvida. A questão, né, das empresas vendo esse momento. Então é hora da gente realmente unir, mostrar muita união, né, da nossa parte, união dos jogadores, ex-jogadores, treinadores, enfim, todo mundo remar na direção correta. É hora de todo mundo achar um caminho aqui agora e seguir. Então eu vejo que aí nos próximos anos a gente tem um futuro muito promissor. Então a gente acredita nisso, né? Eu que estou todo dia dentro da quadra, eu faço força para isso todos os dias, e acho que agora a contribuição de todo mundo, né? Que todo mundo que trabalha, todo mundo, né? A hora que aparece um João é porque o João competiu com outros atletas, né? A gente talvez não está ligado diretamente, mas a gente fez o esforço para o tênis estar onde está hoje. Então é a hora de todo mundo remar, é a hora de todo mundo tá indo na mesma direção. E você falou uma palavra-chave que eu considero para o tênis brasileiro, que é a questão da união, né? A gente pegar todos os segmentos, fazer todos eles trabalharem numa direção única. A gente tem um grande exemplo aqui, a Argentina, né? Que até nem todos eles se gostam, nem todos eles se dão bem, é natural da vida, só que eles trabalham junto e colocam o tênis lá para cima, colocam 10 entre os 100 do mundo, coisa que a gente ainda sofre um pouco para fazer. Exato, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, né, de um do outro, mas a gente tem que saber que a gente tem um propósito maior, que é o tênis. Se houver essas rachas, essas brigas, o ambiente não fica legal, e a gente tem que criar um ambiente saudável para que todos cresçam, né, para que o tênis brasileiro cresça. Então, os promotores de eventos, né, faz aqui, um faz ali, tem que se unir, os jogadores, os treinadores, né, por mais são poucos que conseguem estar viajando, que tem que estar treinando junto, tem que estar evoluindo junto. Então acho que a gente tem que aprender a usar mais isso, né? Não só a Argentina, mas a Espanha usa muito, né? Nós latinos, né? A gente tem que olhar eles como referência para que a gente consiga evoluir nesse caminho. Então acho que é isso, é criar esse ambiente, criar um ambiente onde todo mundo vê que todo mundo tá fazendo força para que o tênis evolua, tá criando um ambiente legal, um ambiente que uma empresa entre e veja que não existe, né? A rivalidade ela tem que existir, mas tem que ser uma rivalidade construtiva e não destrutiva, né? Então essa rivalidade ela tem que existir, mas que a gente aprenda a construir em cima dela e não a destruir o outro. Então é isso, acho que é isso. Então o tênis agora é hora de todo mundo se unir e realmente aproveitar desse momento, né? Surfar essa onda. Sem dúvida. Estamos com grandes tenistas, né? Grandes exemplos de jogadores de sucesso, vindo de diferentes situações, né? Então você tem o Fonseca, que tinha uma estrutura maravilhosa, conseguiu subir, a Bia, que com muito mais dificuldade para chegar lá, a Luísa, que teve que mudar para os Estados Unidos para chegar lá. Então você tem muitos bons exemplos de como levar uma carreira profissional, né? De como obter sucesso. Temos um torneio excepcional no Brasil, que é o ATP 500 do Rio, né? Que é um torneio de primeiríssima linha, ou seja, está tudo mais ou menos ali no ponto para a gente crescer, né, Thiago? É isso aí, agora é a hora da gente realmente aproveitar disso. Sem dúvida alguma.
Thiago Alves, parabéns pelo teu novo projeto, Obrigado. New Stage, então, Next Level, Next Level. Next Level, um novo projeto seu aqui em São Paulo. Pessoalmente lá já pode encontrar no Instagram, já mostrando ali como é que estão o desenho da academia, a estrutura feita, 2 quadras de saibro muito bem montadas, né? Toda estrutura para competitivo, para treinamento, e eu tenho certeza que isso vai dar muito certo, porque você é um cara extremamente competente no que você faz. Obrigado, Zé. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Então, todos convidados a conhecer aqui o nosso espaço. Sem dúvida alguma. Obrigado, Thiago. Sucesso para você. Obrigado. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.